Agora sim. Vamos dar início ao terceiro painel, com o título de Depressão e Suicídio na População Negra e Situação de Rua. E vamos convidar para compor a mesa o Dr. Marley, que falou para mim que não é doutor, mas como está aqui eu vou respeitar o protocolo. Mas o Marley, psicólogo, ele é psicólogo clínico formado pela UFO em julho de 2001, atua hoje com atendimento individual de adolescentes, jovens e adultos, especialista em terapia familiar e de casais pela abordagem sistêmica. Trabalhou no programa Liberdade Assistida com jovens infratores e suas famílias na Pastoral do Menor e na ONG RNP+, com portadores de vírus HIV. Seja bem-vindo, Marley, mais uma vez. E vamos pedir também para compor a mesa aqui, por favor, o Dr. Carlos Laudiazer. Risco de depressão, suicídio na população vulnerável em situação de rua. Psicólogo formado pela Faculdade Pitágoras 2017, atuou 4 anos na atenção ao dependente químico em atendimento com pessoas em situação de rua. Atualmente atua na saúde mental no CAPS Central Norte. Atua na atenção primária e no cuidado com a família. Pós-graduando em saúde mental e psicodiagnóstico. Atua em atendimento clínico na abordagem psicanalítica. Seja bem-vindo, Dr. Cláudio. E para ser o moderador nosso aqui, querido amigo Dr. César Augusto, que é psiquiatra. Então venham todos, por favor, compor a mesa. O microfone você pode deixar usado para... É você que fala primeiro, fica à vontade, começar? Tá? Já posso começar? Queria agradecer a Ivana, tá, pelo convite. Tá? Preparei aqui para vocês um breve histórico em relação ao Setembro Amarelo, a origem. Imagino que... Melhorou? Imagino que já deva ter sido dito por quem me antecedeu, mas até mesmo para poder situar historicamente e introduzir o tema. Bom, em 1994, nos Estados Unidos, no estado do Colorado, um rapaz chamado Mike M., rapaz de 17 anos, muito apreciado pelos amigos, pela família. Ele restaurava um carro, ele tinha um Mustang, não era um Camaro, tá, gente? Era um Mustang amarelo. Ele restaurou esse carro e só que um belo dia a família o encontrou morto atrás desse carro, na garagem deles. Isso causou uma comoção muito grande, isso causou muita dor, nos pais, nos amigos. E no velório desse rapaz, nessa cidade, isso aconteceu em setembro de 1994. Os amigos, essa morte dele surpreendeu muitas pessoas, porque aparentemente não... Isso, tá bom. Melhorou. Só sei que no velório do Mike, a família resolveu presentear as pessoas que estavam naquele local com fitas amarelas e cartões, oferecendo ajuda a quem estivesse em sofrimento e não tinha com quem conversar. Tá? Esse é um fato que starta as questões do Dezembro Amarelo, ou do Setembro Amarelo. Em 2003, a IASP, que é a Associação Internacional de Proteção, de Prevenção ao Suicídio, em associação com a Organização Mundial da Saúde, instituiu o dia 10 de setembro, em virtude do fato do rapaz ter se matado em setembro, o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Tá? No Brasil, em 2014, inspirado pela cor amarela, usada no velório do Mike M.,
o Conselho Federal de Psicologia e a Associação Brasileira de Psiquiatria criam o Setembro Amarelo. Em 2015, o Centro de Valorização da Vida encampa essa campanha. Tá? Bom, essa é a história de como nós chegamos ao Setembro Amarelo. Aqui no Brasil, foi criado em 2015. Em termos estatísticos, gente, por ano nós temos 800 mil mortes por suicídio no mundo. 800 mil mortes. 79% dessas mortes ocorrem em países de média e baixa renda. 79%. Que a gente vê que a questão, a qualidade de vida também é um fator predisponente para suicídio. É a segunda causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos no mundo, a segunda causa de morte. Como eu disse, no Brasil, são 16 mil mortes por suicídio por ano. Esses dados são de 2022, referentes ao ano de 2021. 16 mil mortes no Brasil por ano. São 44 mortes por dia por suicídio no Brasil. É a segunda causa de morte, né, como eu falei para vocês. Desculpa, gente, só me confundi aqui um pouquinho. Mas aí a gente passa já para a questão dos negros. Desse número, né, no Brasil, já falando, 45% maior entre jovens negros entre 10 e 29 anos. De todos os mortos, nessa faixa etária, o número de negros é 49% maior do que entre os brancos. Quando você fala do sexo masculino, em negros, é 50% também maior o número de negros mortos por suicídio do que a mesma faixa etária de brancos. 67% aumenta esse número entre negros quando você tem a idade de 10 a 19 anos. Então, isso significa que entre crianças e adolescentes de 10 a 19 anos, para cada 100 mortos brancos, você tem 167 mortos negros da mesma forma. Tá? O Ministério da Saúde, através da sua Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, reconhece o racismo, as desigualdades étnico-raciais, o racismo estrutural como determinantes das condições de saúde. O que é o racismo estrutural? Aí a gente tem que voltar um pouco no tempo. Vamos voltar lá no Brasil colônia, fim da escravidão. Para vocês terem uma ideia, no fim da escravidão, que foi em maio de 1888, esse fim da escravidão formal, os negros foram entregues à própria sorte. Não havia nenhum tipo de política do Estado para atender essas pessoas, não havia nenhum tipo de compensação pelos 350 anos de escravidão. Mas havia um projeto de embranquecimento da nossa população. E os brancos pobres da Europa tinham o que o nosso governo queria, o nosso Estado queria. Tinham os genes para embranquecer a nossa população. Essas pessoas vieram para o Brasil, receberam casa, receberam terras, e os negros foram para as periferias, foram para o subemprego, foram trabalhar e sobreviver da forma como podiam. Tá? Lembrando que já na época do Brasil colônia, o suicídio já figurava como uma causa relevante de morte entre os negros. Muitos negros, para se livrarem da sorte terrível que era a escravidão, matavam os filhos, as crianças e a si mesmos para evitar tamanho sofrimento. Então, a gente já tinha essa questão aqui. Tá? E para a gente observar, muita gente torce o nariz quando a gente fala de cotas, mas a primeira política de cotas existente no Brasil foi para brancos, italianos, alemães, espanhóis, portugueses, poloneses, eram pobres na Europa e vieram para o Brasil a convite do governo para embranquecer a nossa população, tá bom?
esses efeitos, né, os efeitos deletérios desse tipo de política, desse tipo de ação sobre os negros, ele perpassa todo o tempo, e se fazem sentir até os dias de hoje. A gente observa, né? São fatores que desencadeiam sofrimento mental, sofrimento emocional, e desencadeiam também nos números superiores dentro da população negra, adoecimento, depressão, e também o suicídio, tá? No ano passado, o IBGE divulgou aqui no Brasil que 58% da nossa população ela é composta de negros, 58%. Né? Pessoas pardas e pessoas pretas que compõem a população negra. Tá? Só que onde é que estão essas pessoas pretas? De que maneira que elas estão representadas na sociedade? Onde é que a gente vê os pretos? Essa é uma pergunta que tem que ficar e tem que ecoar. A gente precisa de observar, porque isso nos ajuda a entender por que quando o adolescente, a criança, começa a buscar referencial, né, sobre o que é ser preto, sobre o que é ser negro na sociedade, ele vê o negro associado ao que é feio, ao banditismo, ao que não é inteligente, ao que é desvaloroso. É assim que o negro pega os seus referenciais. A coisa tem mudado um pouco ultimamente, mas está longe de corrigir, né, séculos e séculos de discriminação, de negligência, de violência, de agressão com o público negro, né, com as pessoas negras. Quando os adolescentes vão buscar, né, essas referências, eles não encontram. E isso, obviamente, na formação da identidade negra, né, leva ao adoecimento. Se a gente tem 45% a mais, né, de suicídio entre os jovens negros do que entre jovens brancos, né, e, pasmem, esse número ele vem aumentando a cada ano. E o número de suicídios entre brancos, né, quando você olha as estatísticas, você encontra isso no site do Ministério da Saúde, tudo, tem muita estatística. O número de mortos brancos tem caído, mas o número de pretos, negros por suicídio tem aumentado. Essa situação é interessante, porque isso ajuda a gente a entender esses números. Eu pensei em contar para vocês algumas historinhas breves, né, a respeito do que é ser preto, e essas são histórias pessoais, né, coisas que eu fui observando. Estava até conversando com a Ivana, que quando a gente começa a ler a respeito disso, a gente sente um mal-estar. E a gente revisita dores que a gente havia, né, esquecido, né, e nem tinha tomado conhecimento do que era de fato, né? Eu já sofri, né, mesmo não sendo um negro retinto, várias situações de racismo. Estava brincando com a Ivana ali, se ela lembrava, né, de quando a gente entrou no curso de psicologia, quantos negros tinham na turma de 40 pessoas, né? E o único preto era eu, né, na turma, uma turma de 40 pessoas. Isso não tem como você dizer, poxa, a população tem 58% de negros, por que a gente é tão mal representado assim? A gente tem que se perguntar. Mas eu e minha esposa, a gente tem como hábito, né, procurar os negros nos ambientes onde a gente vai. A gente sempre faz isso, não tem como evitar, é uma tendência. Então, quando eu vou... o primeiro episódio foi quando eu tinha 13 anos, eu fui tirar a minha carteira de identidade, e quando eu fui colocar qual que era a minha cor, né, eu coloquei moreno, né, porque moreno não é preto. Moreno não é preto. E as pessoas tinham como hábito me consolar, né, dizendo, Marley, você não é tão preto assim, você é moreno. E eu gostava daquilo. Eu achava aquilo bom porque a minha mãe é da cor da Ivana, né? Mas o meu pai é um negro retinto, por isso que eu tenho essa cor aqui, né? E aí eu cresci vendo as brincadeiras que o meu pai sofria, o tipo de discriminação, mas tudo era naturalizado, porque afinal de contas a gente não vive num país racista. E aí, mas eu não gostava, né? Meu pai era feio, meu pai
era burro, meu pai era esquisito. Então, não ser preto, não ser negro, era um motivo de orgulho. Mas é lógico, né? 13 anos, 14 anos, eu não tinha essa consciência. Mas muitas vezes já me consolaram, né, por ser tentando me tirar da condição de negro, me dizendo que eu era moreno. Isso também é natural. Ninguém pensa sobre isso, mas é uma coisa que foi se naturalizando ao longo dos anos, né? Outra história também é que uma época eu estava andando, vinha de carro e a gente parou num sinaleiro. E quando o sinal abriu, né, eu avancei para mim e um motoqueiro veio. E eu buzinei, assustei porque quase eu atropelei. E ele veio me seguindo. Né? Quando ele veio me seguindo, ele falou: o que foi? Você é da CETRAN? Né? Você é da polícia? Eu falei: não, eu só buzinei porque quase que eu te atropelo, você avançou o sinal. E na concepção dele, eu dirigi um carro, né? Isso também é naturalizado, porque existe lugar de preto e lugar de branco, existe carro de preto, existe carro de branco. E eu acredito que o carro que eu dirigia, né, que era um carro melhor, de acordo com os conceitos dele, era um carro de branco. E era muito abuso meu estar dirigindo um carro de preto, né? E ele falou assim: você é preto, você não tem que falar nada comigo, você é negro, negão. Né? E a reação que eu e minha esposa nós tivemos foi de começar a rir, né? Porque ele estava certo, eu sou negro, eu sou negão. Né? Mas, logicamente, depois você se dá conta do quão violento, do quão agressivo. E ele seguiu uns 200 metros gritando: você é preto, você é negão, você tem que falar. E passando, né, fazendo esse sinal absurdo, né, dizendo que eu era preto. E essa foi uma das histórias, né? E esse rapaz que estava pilotando a moto, de pele clara, né, certamente achava muito abuso da minha parte estar dirigindo um carro que, na concepção dele, era um carro no qual eu não podia estar, né, um carro no qual eu não podia estar dirigindo. Outra situação, né, de racismo, né, que eu percebo, e que isso também ajuda a elucidar por que tantos negros tiram a própria vida com essa questão da identificação policial, né? Por 2 vezes eu já fui abordado pela polícia. Uma quando eu ainda fazia psicologia, né? E a polícia é interessante porque eles são muito educados quando a pessoa tem pele preta, né? Eles já descem do carro gritando, com a arma em riste, né? E te privando de qualquer tipo de argumentação. Eu falo isso porque eu já vi pessoas brancas sendo abordadas pela polícia, né? E há uma diferença gritante. A diferença é gritante. Né? E aí eu falei: mas o que está acontecendo? Cala a boca, se identifica e tudo. Tirei a carteirinha, né? Estava com a carteirinha do curso de psicologia. E aí os ânimos se amainaram um pouco. Eu falei: mas por quê? Por que vocês estão me tratando desse jeito? Isso é um absurdo. Ele falou assim: olha, se você está estudando realmente para psicologia, você deveria saber que a gente tem o direito de te abordar. Dessa forma, a minha revolta foi tão grande que eu fui lá no quartel da polícia para poder reclamar. Mas no Brasil a gente também tem uma percepção muito clara para quem é preto que a dor, né, sofrida pela injúria racial, pelo racismo, por tudo, é uma dor que é minimizada. Não raro ela é atribuída a nós mesmos, né? Não, isso é culpa sua, foi você que fez, mas a gente sabe que há uma diferença muito grande. Na segunda vez que a polícia me parou, eu saí com o carro e entrei na contramão, numa rua escura, e também, né, de uma forma muito educada, né, o policial, os 2 policiais, já, né, com uma arma de grosso calibre, apontando. Eles gostam de apontar para a cabeça, né, geralmente é assim, e gritando, tentando intimidar e tudo. Nessa época eu já era psicólogo e, por coincidência, eu fazia atendimento dos policiais militares da cidade aqui de Uberlândia. Né? As coisas só deram uma melhorada quando eu me identifiquei e falei. Eu fiquei com medo, porque era uma rua escura, não tinha ninguém. Qualquer movimento em falso que eu fizesse ali, né, poderia dizer que foi uma reação, como a polícia costuma dizer, né, e que teve que ser contida com violência. Desfeito o mal entendido, eles até me escoltaram até que eu saísse da rua que era contramão. Aproveitei a oportunidade para deixar alguns cartões com os 2 para que
de repente eles me procurassem depois para atendimento. E eu posso garantir para vocês que eles precisavam, viu? Precisavam, né? Então, gente, onde tem essas histórias, outras situações que a gente vê aqui e que eu vejo muito com a minha esposa, a gente entra em shopping aqui em Uberlândia, a gente tem a impressão que a gente está num país nórdico, a gente tem a impressão que a gente está num país europeu. E existem pretos, existem negros, mas eles geralmente estão trabalhando na limpeza, geralmente eles estão trabalhando, né, escondidos no estoque, porque existe o racismo também, que é o racismo pela imagem. Então, se você tem uma secretária, se você tem um recepcionista, a não ser que ele se enquadre no padrão de beleza, né, estabelecido também por quem é branco, ele não ocupa aquele lugar. Então, ele fica preso ali, ele fica escondido naquele lugar. Mas restaurantes, quando a gente vai, né, em vários momentos eu era o negro único, né, havia negros, mas só eu sendo servido, e havia os negros, os outros negros estavam servindo. Então tem esse racismo, essa situação do racismo estrutural, existe o racismo institucional. Aqui a gente pode perguntar quantos médicos negros vocês conhecem? A essa altura, quantos médicos negros vocês, com o qual vocês se consultaram? Quantos dentistas, quantos psicólogos pretos? Nós temos 58% da nossa população de negros, constituída de negros, mas a representatividade, né, é essa. O Conselho Federal de Medicina, no ano passado, disse que nós temos 3% de todos os médicos no Brasil negros, 3%. Eu não me lembro, eu conheci um médico negro, já fui atendido, mas já era adulto. Dentista negro eu não conheço nenhum. Psicólogo negros eu conheço pouquíssimos, hoje eu estou conhecendo o colega, né? Não conhecia o colega, mas também são poucos. E já percebi surpresa de alguns clientes, na época que ainda não tinha tanta rede social, ao marcarem consulta comigo, ficarem surpresos quando percebiam que eu era psicólogo negro. Você se formou aonde mesmo? Já tem muito tempo. A gente percebe essas coisas que parecem ser sutis, mas quem está do lado de cá percebe claramente. Então, tudo isso afeta a saúde do negro, tudo isso afeta a saúde dele quando ele está criando sua identidade. Ele olha para o lado, ele vê negros ocupando sempre cargos de subalternidade, cargos, né, pouco valorizados, que pagam menos. Para vocês terem uma ideia, 90% das empregadas domésticas no Brasil, 90% são negras. 90%. 64% da população de favelas no Brasil é de negros. 64% é de negros. Tá? Um dia eu estava passando ali de frente do lado do shopping e eu gosto de observar essas coisas, de procurar os negros, e havia um caminhão da empresa de limpeza da cidade, né, de uma dessas que prestam serviço, e tinham 13 profissionais trabalhando. Eu fiquei parado, o tempo era longo, e eu contei. 13. Capinando, juntando lixo, colocando na caçamba do caminhão, recebendo. Dos 13, ganha um lanche desse aqui, quem adivinhar, quantos eram brancos desses 13? Não havia realmente nenhum branco. Todos eram negros. A pessoa que tinha a pele mais clara, que não era um negro retinto, era o motorista. Era o motorista. Mas todos eles eram pretos. Se vocês forem andar pela cidade e observarem os garis, olhem a cor da pele dos garis. Quem é que quer se identificar com isso? A criança negra, o jovem negro, ele quer se identificar com isso? Isso explica um número alto de suicídio, de problemas emocionais, de doenças, de transtornos. Todo lugar que você vê é dessa maneira. Quando você entra no shopping, recentemente, não sei se vocês se lembram do rolezinho que os adolescentes programavam no shopping aqui em Uberlândia. Eu falo porque a nossa Europa geralmente são os shoppings daqui, são geralmente pessoas brancas.
E a gente estava no andar superior lá do shopping, onde eles, na praça de alimentação, e parecia realmente um país africano, a periferia. Os garotos, né, as garotas, eles querem fazer parte dessa festa também. Todos eles trajando as calças de marca, os bonés, tudo falsificado, obviamente, eles não têm dinheiro para comprar, né? Mas eles não ornam com aquela paisagem europeia que é a do shopping. E isso começou a trazer problema, porque são feios, né? Não são bonitos e tudo, e começou a ter uma dificuldade para entrar no shopping, o shopping reclamando, logicamente os cidadãos europeus de Uberlândia também começaram a reclamar, né? Porque afinal de contas estava tendo seu ambiente poluído. E do nada começou a se criar dificuldades para esses meninos entrarem. Então, a partir desse momento, sem acompanhamento dos pais, né? Esses adolescentes não podiam estar no shopping. Não sei se isso mudou, mas eu acredito que continue assim, porque já voltamos lá várias vezes e a gente não vê mais, né, aqueles garotos negros, aquelas garotas negras, né, felizes por estarem num ambiente mais elitizado. Como é que vocês acham que isso afeta a saúde mental de um negro? Né? Logicamente, o público mais vulnerável é o público, são os jovens, as crianças e os jovens. Hoje, a gente vê na televisão, né, um aumento de apresentadores pretos, novelas com apresentadores pretos e tudo, mas isso é tudo muito recente e a gente não acredita que nós vejamos aqui um equilíbrio. Eu acho que hoje a gente não vai ver isso, mas a gente precisa começar a fazer alguma coisa hoje em relação a isso. Mas por muito tempo, assim como eu disse que eu já fui e continuo sendo preto único em muitas situações, Glória Maria, que faleceu recentemente, né, foi a única negra, né, como repórter, o único exemplo para os negros, né? Heraldo Pereira. Hoje a gente vê um número maior, a gente vê novela com protagonistas, mas muita gente acha que isso é levantar bandeira, chama isso de mimimi, exagero, lacração, né? Porque não reconhecem a dor, né, causada pela discriminação racial. A gente não enxerga isso, a gente minimiza. E a gente precisa ser sincero, precisa ser honesto, né, nessa análise. A gente pode não ter um comportamento racista, ou seja, de ir lá, de ofender o outro, mas as pessoas de pele branca precisam entender que a sociedade brasileira ela foi fundada, né, exclusivamente em cima do racismo, ou majoritariamente em cima do racismo. Então, mesmo você que tem a pele branca, né, e diz eu não sou racista, você tem que se perguntar, como diz a filósofa americana Angela Davis, não basta, né, não ser racista, você precisa ser antirracista. E qualquer um que for fazer uma análise honesta, que tem a pele branca, precisa entender que o simples fato de ser branco, né, já o coloca numa situação de vantagem nesse país. O simples fato de ser branco. Para cada preto, né, que vocês julgam bem-sucedidos, né, bem-sucedido nesse país, dezenas, centenas, milhares de outros foram abatidos pelo caminho, né, pela pobreza, né, pela violência, por uma série de coisas. E para equilibrar isso, a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Então, a gente precisa fazer essa análise de forma extremamente honesta, porque senão, ano após ano, a gente vai ver o aumento do número, né, de negros, sobretudo os jovens, se matando. Porque a violência continua, né? O negro é subrepresentado na política, na magistratura. A gente explica, a gente gosta sempre procurando o preto. Onde é que está o preto nas histórias? Você vai assistir o Globo Rural, eu gosto de ver, um dos poucos programas que eu vejo em televisão aberta. E aí você vai ver o fazendeiro, o industrial, né? Você não vê nenhum fazendeiro, né, preto, né? É raro você ver. E aí a gente tem que dar aquele salto, né, para trás novamente na história. Lembra dos brancos europeus que vieram para o país? Isso ajuda a explicar porque hoje, mesmo depois de 350 anos de escravidão trabalhando especificamente na terra, a gente não tem fazendeiros pretos, a gente não tem fazendeiro industrial, a gente não tem fazendeiro, a gente não tem negro industrial,
né? A gente pouco tem médico preto, a gente pouco tem psicólogo preto, dentista, né? A gente não tem, né? Então a gente precisa olhar para essa história, quem é de pele branca, com honestidade. Por quê? Porque a sociedade brasileira está estruturada de uma forma a beneficiar, já que foi criada, né, em cima do racismo, a beneficiar as pessoas de pele branca, né? Quantos prefeitos pretos Uberlândia já teve? Né? Quantos presidentes pretos o Brasil já teve? Né? Tirando o Joaquim Barbosa, que inclusive é meu parente, isso é o meu pai que fala, né? Que é de Paracatu, que é a minha cidade, ele é Barbosa também, eu sou Barbosa, meu pai fala que a gente tem um parentesco. Mas quantos pretos no Supremo a gente já teve? A gente não tem. Procurem os negros, procurem enxergar onde eles estão e entendam a estrutura racista do nosso país. Só para finalizar, vou só trazer mais uns dados aqui para vocês, sobre a violência perpetrada contra os negros. Tá? Em 2022, 68% dos encarcerados no Brasil eram negros. 68% da população. Se a gente faz uma linha histórica, né, de como que os pretos foram, após o término formal da escravidão, jogados à própria sorte, a gente vai entender que o que falta para essas pessoas, né, não é capacidade, não existe nenhuma determinação genética, nenhuma determinação divina que diz que preto tem mais tendência a ser bandido, a homicida, né? Não tem nada disso. O que falta aos pretos, aos negros, é a oportunidade. Tá? Então são empurrados para a marginalidade, para a criminalidade por falta de oportunidades. E aí há quem faça julgamento moral disso. Mas está nisso porque quer. Não, é falta de oportunidade, sejamos sinceros. 77,6% das vítimas de homicídio doloso nesse país são pessoas pretas. 67,6% das vítimas de latrocínio, roubo seguido de morte, nesse país, são pretos. Esse aqui foi o que mais me chocou, mas não é nenhuma novidade. 84,1% dos mortos pela polícia, eu vou repetir, 84, ou seja, para cada 100 pessoas mortas pela polícia, 84 são pretos. É porque a polícia realmente é mais carinhosa com a gente. São mais carinhosos. Sim, eles são. Só que a polícia preta também morre. Não sei se vocês se lembram, mas um dos policiais que me abordou com a arma na minha cabeça era preto. 67% dos policiais mortos no Brasil em 2022 também eram de pretos. Tá? 68% dos moradores de favela são pretos. 90% das empregadas domésticas, como eu falei para vocês, né, são pretas. Todo subemprego, toda informalidade, se você for observar, o cara que pega lixo na cesta do seu prédio, né, o cara que vai pedir para poder cortar sua grama ou sua árvore, geralmente ele é preto e tem toda uma história de violência, de racismo, de negligência por trás disso. Por que essas pessoas não vencem? Essas pessoas não vencem porque elas são segregadas, porque elas são vítimas desse racismo. Tem o racismo por imagem, como eu falei para vocês, tem uma série de coisas. Então, eu sugiro a vocês que, principalmente quem tem pele branca, né, que reflitam de forma honesta, de forma sincera. Você pode não ser racista, né? Mas você é antirracista. Você pode não ser racista, mas você se beneficia simplesmente por ser branco de uma estrutura racista. Quem é o adolescente que se mata em maior número entre os negros, né? Ele sabe que diante da polícia ele precisa agir de uma forma totalmente diferente, não pode olhar para a polícia, não pode argumentar com a polícia, né? Ele sabe que ele tem 2,5 vezes a mais possibilidade de morrer que um branco. Ele sabe que os salários dos negros giram em torno, são às vezes até 3 vezes menores do que os salários pagos aos brancos. Quem é que quer se identificar com isso quando você está formando sua autoimagem, sua identidade? Quem é? E isso, de novo, eu repito para vocês, explica o fato de a gente ter tanta gente negra, né, principalmente jovens, em número maior do que os brancos se matando. Tá?
Queria agradecer a vocês pela atenção. Eu espero que, de alguma forma, esses dados, né, essas estatísticas, que geralmente fica só no campo da estatística mesmo, né, porque preto morto é só estatística. Isso é uma verdade. Tá? Preto morto no Brasil é só estatística. Quando um adolescente de classe média branco tira a vida, ele tem nome, ele tem história, ele tinha um futuro. Né? Quando é um negro periférico que tira a vida, né, estava fazendo coisa errada, estava envolvido com drogas, né, e ele é só um número. Se a gente continuar agindo desse jeito, a gente vai continuar empurrando essa população frágil, vulnerável, né, para o suicídio. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos querer agradecer ao Marley. Muito obrigado, Marley, pela sua fala. E nós convidamos agora o Carlos para ir lá. Pode falar daqui ou falar lá da tribuna, e depois da fala do Carlos a gente abre para as perguntas. Tá bom, pessoal? Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de agradecer imensamente a Ivana pelo convite. Eu acho que agradecer muito, né, pelo colega, pelas palavras. Me representou muito. Foi uma semana, acho que muito difícil, né? Quando a gente vai pesquisando para falar sobre. Mais baixo. Sou mais baixinho, né? Quando a gente vai pesquisando para falar sobre, né, o assunto, vai nos gerando uma revolta interna. Que não é sabido, né, entre nós pretos. Mas quando a gente vai vendo os números, isso assusta, né? Porque sai do achismo, sai da vivência e parte para o real. E o real é assustador. Eu acho que, antes de começar a minha fala, eu gostaria de me apresentar. Né? Eu fui apresentado academicamente, mas eu gostaria de apresentar o Carlos, né? Sou um negro, né, de uma família pobre. Fui abandonado pelo pai aos 3 anos de idade, criado por uma mãe solo, minha mãe está aqui, doméstica, né, sem recursos financeiros, morava na casa dos avós, estudei a vida toda em escola pública, tinha um sonho enorme de me tornar médico, era um sonho, era um discurso que eu trazia desde a infância. E muito interessante, porque hoje, ao adentrar aqui na universidade, eu fui relembrando um pouco esse passado. Eu vinha muito estudar aqui nas bibliotecas, né? Sem entender ainda muito bem como que seria esse futuro, como que seria essa chegada à vida adulta, como que seria essa chegada ao momento do vestibular, sem preparação, na verdade, né? E a minha irmã me indagou dentro do carro. A gente entrando, ela perguntou para mim, por que você não estudou aqui? A minha formação foi em uma faculdade particular, porque eu tive um programa do governo que me ajudou. Eu fiz o FIES, né? Senão eu não estaria aqui nesse lugar de fala hoje. Por quê? Porque com 17 anos eu me formei. E eu acho que como vários, né, acho que eu posso dizer 90%, não tenho no papel, estatisticamente. Mas eu me formei e não sabia para onde ir. E agora? Né? Faço vestibular, não faço, vou trabalhar, preciso ajudar em casa, preciso ter uma renda.
mas eu preciso ter um estudo. Fiz um vestibular aqui, na UFA. Quando eu peguei a prova, eu não sabia o que era sociologia. Não tive essa matéria. E aí eu chorava, né? No primeiro dia. Não retornei para o segundo dia de prova. Fiz o curso técnico de enfermagem. Aos 19 anos me formei. É a minha primeira formação de base. E fui trabalhar. Com 19 anos eu estava dentro da UAI Pampulha, no pronto-socorro, trabalhando como técnico de enfermagem. E ali eu entendia que meu lugar era no lugar do cuidado do outro. Né? E ali eu trabalhei, fui para o setor terciário, trabalhei no Hospital Municipal durante 10 anos, na UTI. E durante esses 10 anos, foi o momento onde eu consegui estudar. Eu fazia plantão noturno, saía do plantão às 8 da manhã e ia para a faculdade. Isso durante 5 anos da minha formação. No dia da colação, eu não acreditava. Não era eu. Como, né? Chegar aqui. Como? Em 2017 eu me formei. E desde então sou psicólogo. Comecei como voluntário em uma comunidade terapêutica, porque também eu precisava de experiência, ainda conciliando com a enfermagem. Quatro anos atendendo pessoas em condição de rua. 4 anos nesse lugar de escuta, nesse lugar de acolhimento, nesse lugar de entender o porquê o sujeito chegou até ao ponto que estava e sem conseguir me ingressar na psicologia. A gente sabe por quê. Mandava currículo para clínicas, mandava currículo para empresas, chegava até a fazer 1 ou 2 entrevistas, mas não passava. Era barrado, né? O tom de pele não permitia. Estudando, e aí consegui o meu primeiro processo seletivo, que é hoje onde eu estou, no CAP Central Norte, há 3 anos e meio, como psicólogo. E há 1 ano eu sou psicólogo da atenção básica também, e atenção à saúde da família. Então essa é um pouquinho da minha história como psicólogo. Agora eu vou começar a minha apresentação. Quando a gente fala da população negra, a gente sabe que somos sujeitos que vivem à margem. E ali eu coloquei literalmente à margem, porque é isso. A margem é quando eu não consigo acessar o meio. E qual que é esse meio? O meio é o todo, né? A própria população em situação de rua vive à margem da sociedade. E nós, negros, também vivemos à margem. Por que à margem? Porque é o que sobra. É o que consegue, minimamente, pegar as migalhas do que sobra do meio. E são seres literalmente marginalizados. Por isso que eu coloquei a palavrinha à margem ali. Isso agravou muito mais com a pandemia, né? A gente sabe que foi um momento difícil para todos, mas a pessoa em situação de rua, ela existe. E nós, enquanto da área da saúde, a gente pensava, a pessoa em situação de rua, ela não pega Covid? Todo mundo usando máscara, todo mundo se cuidando. Eu ainda na época dentro de uma UTI, então era capote, era máscara, era óculos, era luvas, era um medo que corria solto no corredor do hospital. E as pessoas que estavam ali na rua? Eu nunca vi nenhum morador de rua usando máscara.
mas existem. E ali eles estavam, e ali alguns continuaram, mas muitos partiram, né? Muitos morreram. Não pela Covid. Entrando um pouquinho, né, sobre a questão do suicídio, na população negra, sem dúvida, a questão do meio é isso. Qual que é esse meio, especificamente? Educação, saúde, acesso aos recursos intelectuais, acadêmicos. O negro vive, infelizmente, até hoje, numa posição imposta e muitas das vezes autorreconhecida. De quê? De subserviência. Eu preciso sempre estar no lugar onde eu sirvo o outro, onde eu estou aqui para servir, né? E isso é internalizado e externalizado por nós mesmos, os pretos. Nós somos acarretados desse estigma, pré-determinados e preconceituosos. E fica parecendo muitas das vezes uma militância, né? Nossa, mas é isso, é mimimi, toda hora falando isso, tudo é preconceito, cada palavra... Não, isso é brincadeira. Não é. Não é brincadeira. É preconceito. E não é militância. Ou que seja militância. Mas que alcance algo, essa militância. E o suicídio, a depressão, infelizmente, é uma realidade. E ela permeia a população afrodescendente. Justamente pela falta de políticas públicas. Pela falta de leis mais rígidas. Pela falta de acesso aos meios de qualidade de vida. E aí eu trouxe uma estatística. 18% dos jovens negros de 18 a 24 anos estão cursando a universidade. Essa é uma pesquisa do Instituto IPEA, Pesquisa de Econômica Aplicada. 18%. E aí a gente está falando de um todo de 100%. Então, 18% de jovens negros. Eu trouxe uma fala da deputada Carol D'Artora, ela que é deputada federal. Ela disse em uma entrevista ao G1, nunca me vi em nada. E aí eu fiquei pensando, nunca me vi em nada. Eu também não. Isso é o quê? Representatividade. Sou preta, retinta, nasci aqui. E aí ela coloca Curitiba. Eu já estive em Curitiba, coitada. E aí ela disse, nunca me vi em nada. E eu imagino realmente por quê. Cresci assistindo televisão e vi a Xuxa fazendo recrutamento de paquitas. Critério de ser loira, cabelo liso, olhos verdes ou azuis. E automaticamente descobri que por mais que poderia ser aquilo, essa invisibilidade, essa falta de representatividade cria um vazio na alma. Dificuldades para que a gente consiga ter uma autoestima consolidada e positiva. Por quê? Onde a gente se vê? Ela foi eleita com mais de 130 mil votos. Dentro desses números um pouquinho, a gente começa a entender a questão da depressão na população negra e na população de rua. São pessoas totalmente negligenciadas, violentadas, expostas à margem o tempo todo, sem acesso. Pelo menos 32 mil pessoas estão vivendo nas ruas. Isso é uma pesquisa de 2022, há um ano atrás. E aqui fala que 70% dessas 32 mil pessoas são população negra. Falando um pouquinho agora da pessoa em condição de rua, que também é a margem, que também é a minoria, e que também, né, é a pessoa preta,
O que nós temos hoje de dispositivos em saúde para cuidado? O CRAS, o CREAS, as ONGs, e que bom que existem as ONGs, os abrigos, os albergues, os CAPs e as comunidades terapêuticas. Eu, enquanto psicólogo de CAPs, eu recebo todos os dias pessoas em condição de rua. Pessoas que chegam até nós pedindo, às vezes, um cuidado, mas o cuidado que eles querem não é um atendimento psicológico, não é uma escuta. Eles querem um banho, eles querem um prato de comida, eles querem uma roupa limpa. A escuta, ela vem depois. E a gente se vê de mãos e pés atados dentro da saúde pública. Porque é difícil eu promover esse cuidado para uma pessoa em situação de rua se eu não tenho estrutura e política pública nenhuma voltada para atender esse sujeito. E o sujeito que entra dentro da porta da saúde pública e que sai da mesma forma. Isso eu passo todos os dias. E aí a gente se pergunta, né? Por que a saída é a morte? Não tem outra saída, Carlos? É estudar, trabalhar. Tem. O negro, ele pode virar bandido, roubar, né? Assaltar, sequestrar, virar traficante. Infelizmente, essa é a saída para muitos, porque eu não dou outra escolha para ele. Quando nasce um negro, eu não dou outra alternativa para ele que não ser viver à margem, que não ser estar nesse lugar de um ser marginalizado. Quando eu não oferto para ele uma estrutura de saúde, de estudo, uma estrutura mínima de políticas públicas, eu lanço esse sujeito na marginalidade. Literalmente, nós somos lançados, arremessados. E quem que nos salva? Eu fiquei pensando muito essa semana. Quem que nos tira desse lugar? Eu chegar e falar para esse negro, né? Não, vai dar certo, você vai conseguir. E desculpem quem é coach. Nada contra. Mas a palavra positiva, ela não vai encher a barriga. A palavra positiva, ela não vai te dar um estudo. A palavra positiva, ela não vai te promover. Infelizmente. Se eu não ofertar o cuidado real, fica na palavra. E aí a palavra vai me levar onde? Eu ouvi muitas vezes na minha infância, na minha adolescente. Você vai conseguir. O seu desejo é ser médico? Estuda. Você vai conseguir. Hoje, eu, Carlos, né, com a experiência de vida, com a idade, com tudo que já vivenciei, eu sei que eu não ia conseguir. Hoje. Lá atrás, eu pensava que sim, eu ia conseguir. Mal sabia eu a realidade da vida. E é esse vazio existencial, né? Que muitas vezes, em todas as vezes, a pessoa em situação de rua enfrenta. O abandono da família, a falta da rede de apoio, a baixa autoestima, o sentimento de inutilidade e potencializados cada vez mais pelo quê? Pelo uso das drogas. Existem moradores de rua que não usam substâncias, mas a maioria usa, porque ele precisa de algo para fugir dessa realidade. Como que eu lanço uma pessoa na rua, sem comida, sem roupa, sem moradia, e eu quero que ela não use nada para fugir disso? E eu ainda julgo ela porque ela usa? Você não pode usar droga, né? Prejudicial, sim. Você vai morrer pelo uso da droga.
Mas será que essa pessoa já não está morta? Já não é uma morte subjetiva, instaurada ali? O uso da substância é a anestesia. O real, que é tão difícil, tão pesado. O real que eles precisam enfrentar. Não eu que estou de fora. Eu não estou lá, na rua. Então não cabe a mim julgar o outro, porque ele usa a substância para sair desse real, que é tão difícil. Que é uma morte. Mas a morte subjetiva ela é tão pesada e tão real que ela chega realmente no lugar da morte real. A pessoa ela chega no momento onde ela não tem mais nada para segurar ela, nem a droga. É quando ela tira a própria vida. E aí eu fiquei pensando, né? Existe uma forma de vencer a depressão e não ceder a esse desejo de morte, esse desejo real de tirar a própria vida? Eu elenquei algumas formas, né? Algumas formas de tentativas de saída. Precisamos, sim, com urgência, de políticas públicas voltadas para o sujeito de condição de rua. Reconhecer esse sujeito como cidadão e como uma pessoa que tem direitos. Espaços onde inclui o negro e é aberto para a voz e para a autonomia. E no final ali eu coloquei algo que, assim, eu acho que exemplifica tudo. Sair somente desse discurso. O discurso é muito bonito. Eu já participei de vários lugares, em várias palestras, onde teve muitos discursos. E é muito bonito o discurso. Mas será que a gente conseguiu avançar um pouco e sair do discurso? Sair da fala e agir? E ir lá onde está o morador de rua e falar, deixa eu te ajudar a sair daqui? O que você precisa hoje? É um prato de comida? É uma roupa? Muitas das vezes o sujeito não quer nada além disso. E aí o nosso discurso é assim, sempre muito floreado, sempre muito bonito, e de fato é, né? Mas e a ação, que é o cuidado? Onde está? Onde estamos? Eu trouxe uma frase do Martin Luther King, né? Como eu disse, essa semana foi uma semana difícil para construir esse momento de fala, porque a gente vai se deparando com a realidade e impactando mais ainda e reverberando e mexendo tudo do que a gente já enfrentou na vida, no real. Né? Como meu colega aqui, eu também já enfrentei várias situações, porque sou negro retinto, sim. Tenho orgulho de ser negro. E em todos os espaços onde eu estou, eu falo isso. E eu ajo dessa forma. Mas tem consequências. Eu passo isso até no meu trabalho. Quando eu chego para atender um paciente, eu já fiz um atendimento onde o paciente me perguntou no final, e o psicólogo não vai entrar? Eu já estive à frente de grupos onde perguntam que horas que vai chegar o psicólogo, de crachá e tudo. É um trabalho sem crachá. Há cerca de 2 meses atrás, eu passei uma situação real dentro da empresa. A paciente disse que não ia ser atendida por um psicólogo preto. E é aquele todo, né, processo,
onde eu estou, por que eu estou, qual que é o sentido disso tudo, qual que é o sentido de passar isso tudo. Eu trabalho dentro de uma unidade que atende o SUS. E eu estou passando isso. Eu estou aqui para cuidar do outro, para ofertar um cuidado. E eu estou passando esse tipo de preconceito. E aí sim, fiz um boletim de ocorrência, abri um processo, porque o sujeito em condição de saúde mental, que tem um juízo crítico preservado, que não está em delírio, que não está em alucinação, que não está fora da realidade, ele tem total condição de respeitar o outro. E eu, enquanto pessoa, eu tenho total direito de requerer a minha defesa, né? O meu direito enquanto pessoa, enquanto preto. Porque além do psicólogo, ela ofendeu o Carlos. Não era o psicólogo só que estava ali. Quando eu chego em um local, não é o psicólogo que chega. É o Carlos com toda a bagagem de vida, com toda a família ali atrás, com toda a história de escravidão, com todos os negros que vieram e não conseguiram chegar. É isso que chega no local. Não somente eu. Eu sinto uma bagagem atrás de mim. Eu sinto, às vezes, que o ambiente está cheio, porque é uma história que eu carrego, não é uma pessoa. Quando eu consigo ter voz em algum espaço, em algum local, eu percebo que não é a voz do Carlos que chega ao outro. É a voz de tantos e tantos e tantos que não conseguiram, ao mínimo, chegar em algum lugar. Esse verão sufocante da insatisfação legítima do negro não passará, até que chegue o revigorante outono da liberdade e igualdade. E isso me impactou tanto, porque eu fiquei pensando, quando que vai chegar? Né? Quando que vai chegar? E será que vai chegar? Será que vai haver uma mudança de estação para nós, pretos? Ou será que sempre eu vou precisar estar nesse lugar de ter que ser melhor que o outro 2 vezes mais ou 3 para conseguir me igualar ao meu colega que faz a mesma coisa que eu? Todos os dias. Eu preciso fazer um relatório perfeito, eu preciso fazer um atendimento perfeito, eu preciso fazer uma anamnese perfeita para que eu seja reconhecido como o meu colega que está ali no meu lado. E isso tem que ser 2 vezes mais, não 1 vez. E só para encerrar, durante essa semana também eu fiquei pensando muito na história da minha tia. Minha tia já faleceu, não está mais aqui conosco. Ela era assistente social em Goiânia. E ela trabalhou por 20 anos no presídio. E ela me falava, filho, você tem que chegar no lugar e levantar a cabeça. Você não pode abaixar a cabeça. E ela falava algo que eu achava muito engraçado, mas que é real. Quando você abaixa a cabeça, a coroa cai. E era uma pessoa super autoestima. E toda vez que eu estou no momento que eu penso em abaixar, eu não consigo mais suportar esse tipo de situação, eu não consigo mais suportar esse tipo de preconceito, eu não consigo mais suportar esse olhar altivo e arrogante do outro, a voz dela ecoa dentro de mim. Abaixa a cabeça não, sua coroa cai. E aí eu levanto a cabeça, opa, vamos continuar. Ela é uma das figuras que eu carrego junto comigo. Uma figura negra, porque a minha tia negra retinta, da pele muito mais escura que a minha, uma figura super imponente e respeitada no trabalho dela e que fez história no ambiente onde ela permeou. Só que ela trazia isso, dessa dificuldade de ter que ser 2, 3, 4. Não dava para ela ser só uma. Ela tinha que ser 2, ela tinha que ser 3, porque senão ela não era vista, ela não era ouvida. E quando ela me contava essas histórias, parecia tão distante para mim,
mas hoje eu vivo de fato, né? Isso na pele, literalmente. E é pesado ser 2, 3, 4, de uma vez só. Mas eu entendo que, enquanto a gente não assumir esse lugar, né, de voz, esse lugar de que eu tenho o direito de estar aqui. É difícil ser 2, 3, sim. Mas não dá para baixar a cabeça, senão minha coroa realmente cai. E aí eu desisto. Nada faz sentido. Então precisa fazer sentido para mim. E o sentido para mim é assumir os espaços. É procurar os pretos onde eu vou. Esse é o sentido para mim. Muitas das vezes é estar no meio de uma reunião com representantes, enfim, a gente tem muitas reuniões na área da saúde. E quando eu olho para um lado, eu olho para o outro, só tem eu de preto. Eu falo, que bom que estou aqui. Que bom que eu existo. Que bom que eu cheguei até aqui. Eu trouxe um vídeo para a gente fechar a minha fala. Eu acho que ele exemplifica muito essa fala da pessoa, do sujeito em condição de rua e do negro, né? E essa questão do suicídio. Eu gostaria que todos ouvissem e prestassem atenção na fala dessa pessoa. É um vídeo que me impactou muito e acredito que vocês vão entender o porquê. Na ponte da freguesia do Ó. Quando eu vim ali pelo lado do bairro do Limão, ali na ponte da freguesia do Ó, olhei lá pro lado do Tietê, aquele rio sujo, e aquele negócio negativo, aquela força muito grande. Aí eu pensei, peraí, não é essa a saída, não é essa a saída. Aí comecei a atravessar, reto. Quando eu consegui atravessar a ponte da freguesia, e foi difícil, viu? E a ponte tremia, parecia que afundando, eu falei, não vou pular bem. Falei, só você daqui, subir aqui e pular ali, ó. Na população de rua em geral, realmente aqui a gente vê uma taxa maior de transtornos mentais, né? Então, consequentemente, né, a população de rua está sujeita a mais, a ter um risco maior de suicídio se tiver um transtorno mental, né? Começou com a depressão. Foi aí a depressão, aí, o motivo da depressão, desgosto de casal e tudo aquilo, e vontade de depressão, vontade de suicidar, tudo aquilo, mas fui mais forte. Eu vivi em situação de rua, né, durante uns 4 anos, mais ou menos. E em 2013, eu, através do Centro Pop lá de Osasco, fui convidado para participar de uma reunião de formação do Movimento Nacional de População de Rua. O CISART é um centro de integração sociocultural que trabalha através das artes, do trabalho e da educação também. Eu, ao invés de ficar impressionando a minha mulher, postando na parede, eu queria fazer coisa errada, não. Deixei a minha mulher e filha em casa e falei, vou para a rua que é melhor. Em casa era um conflito, eu falei, então, para evitar esse conflito e vencer a depressão, essas coisas tudo isso aí eu decidi vir para a rua. É sofrido, mas como você tem que amar o próximo e valorizar a vida que Deus deu, decidi ficar sozinho na rua. As pessoas que realmente não têm um suporte familiar, né, ou que fazem uso de substância, né, tem uma chance maior um risco maior de suicídio, né? Na depressão, solidão, o sentimento é sempre vindo naquela cabeça, se mata, que vai resolver o teu problema. Todos eles têm uma história muito parecida, mas todas elas carregadas de dor e sofrimento. Esse momento de trevas, chamado hoje de trevas, o que mais foi na cabeça assim, já que você não pode vencer, já que você está fracassado, a tendência é se derrubar mais, cair mais. Aí você se deixa ver se abraçar por isso. Aí você entra no crack, você entra numa cocaína, entra num álcool depressivo. O uso do álcool acaba levando a tentativas mais graves de suicídio e mais fatais, né? Métodos mais fatais de suicídio, né? Como enforcamento, uso de arma de fogo, né? Pular de grandes alturas, né? O álcool geralmente está relacionado a essas tentativas mais graves, né? Que essas coisas não param de perseguir você.
Por exemplo, aqui na Condessa tem sopa, rua na Condessa que tem sopa. Aí você passa ali daquela via que vai para a Zona Leste, aquele muro é baixinho. Quando você passar e tiver uma ponte baixa, você olha assim, ó, se eu pular daqui, resolve o problema. E fazendo abuso de substâncias, né, o risco de suicídio realmente é preocupante nesse sentido. Né? Uma força negativa muito forte. Ela falava, vai, vem, e puxava, e estendia a mão assim pra mim, vem, que aqui é a solução. Eu falei, não vou não. O mal é terrível, ele vai combatendo, até engolir a alma, a vida da pessoa. As pessoas que vêm pela primeira vez, elas vêm muito sujas, elas vêm muito desconfiadas, muito fechadas. Elas sempre estão esperando que você a trate mal, e isso é uma das primeiras coisas que a gente tenta romper aqui, nesse primeiro contato. Elas têm que se sentir acolhidas. A depressão é a solidão, é o isolamento. Quanto mais isola a pessoa, mais ela cai em depressão. Então a autoestima dela vai lá para baixo. Deus não fez o homem para viver numa área social, eu faço, eu aconteço, eu sou tal, não. Deus faz para ter uma relação social, para ter essa entrevista, para conhecer ele, para conhecer você. Aí o homem esquece disso, que tem que se enturmar e vira um homem da caverna, e se isola, aí cai em depressão. Quando o seu sonho frustra, você perde a esperança. Essa força negativa vem para empurrar você para o buraco, não aceita, fala, não aceita não, filho. Ali no viaduto do Chá, a gente soube que várias pessoas em situação de rua já se jogou daquele viaduto. O meu sobrinho se jogou lá em Perus, debaixo do trem. Se acabou todinho. Se acabou. Meu sobrinho se acabou. Em suicídio. Um homem com namorada, um homem que estava na igreja da congregação cristã, um homem que tinha uma vida futura de 18 anos. Se jogou debaixo do trem. Ninguém entendeu na família. Porque para a pessoa para suicidar não tem classe, não tem isso, nem nada. É uma razão a vida não se achar. Não se localizar, não ter força e garra de vencer. Vai se joga debaixo do trem, acabou com a vida dele. Inclusive aqui mesmo também, nesse viaduto, uma pessoa em situação de rua muito querida também, um dia a gente vindo para cá soube que a pessoa tinha se jogado do viaduto. A gente não sabe o que de fato ocorreu. Ele tinha uma companheira e essa companheira faleceu por questões do álcool, né? Eu a conheci muito debilitada, ela não deveria beber mais, mas ela continuava bebendo mesmo assim. E depois disso ele ficou muito triste por conta disso. A ocupação, o trabalho é uma coisa importante. Ocupar sua cabeça com coisa boa, não com coisa mal. Coisa negativa não falta. Prato para tipo derrubar e deixar você caído aí não falta nessa vida. Vai de você ter inteligência e calcular, ter sabedoria. Os resultados que a gente teve têm trazido um grande benefício para as pessoas. Inclusive, algumas pessoas hoje que conversam com a gente, no primeiro momento eles não falavam nada. Era uma total estranheza. E aí a gente vai lidando com isso de uma forma assim muito natural, né? Sem impor nada, né? Mas sempre convidando. Hoje eu estou aprendendo mais a valorizar um pouquinho de nada para mim já é muito, já tá bom. O mais importante é viver, não importa o estado que você está vivendo, a situação que você está vivendo. O importante é você atravessar, ser corajoso, guerreiro e vencer. Você pensa que a saída está longe, não, está perto. E você pensa que o suicídio, o ponto negativo está mais perto, é mais fácil, não. A saída está bem perto. A estrada longa é da vida, a estrada curta é que é da morte. O suicídio não é uma saída, é o fim. Ainda tem uma saída, tem uma solução. E existe aquela palavra, enquanto você vive, há esperança. Acho que ele mesmo deu a palestra, né, pra gente. Ele foi o palestrante hoje. Eu gostaria de agradecer esse espaço de fala. Uau, né? Eu estou muito feliz de estar nessa mesa, estou até emocionado, sabe? E eu sou chorão, então tá tudo em casa. E por que eu estou emocionado? Porque eu acredito que a margem é onde está a potência da sociedade.
Só que essa margem ela não é ouvida, né? E aí, momentos como esse, onde a universidade abre para a margem falar e para a margem expor a ferida da sociedade, e a gente sabe que é só lancetando essa pústula que a gente vai conseguir cicatrizá-la. Então, eu acho que é de uma potência emocionante, sabe? Então, eu quero agradecer muito ao Marley, de coração mesmo. Eu estou emocionado, como é que eu faço? Chora, Sérgio. E eu quero falar para o Carlos, né, que essa universidade, que não te deu a estrutura, junto com a escola, que também não te deu a estrutura para entrar aqui, hoje te ouve daquele púlpito ali, né? Como um terapeuta, como alguém que cuida das pessoas e que, quando esse vídeo passar na internet, no YouTube, muitos jovens terão a oportunidade de ouvir o seu relato e de entender que existem outros caminhos, para além daqueles que você citou e que não são saída para ninguém. Parabéns, dona Sandra. Viu? Eu vou abrir para as perguntas, eu não aguento mais chorar aqui, de passar vergonha. Ai, alguém tem alguma pergunta para eu levar o microfone? Alguém que não está chorando igual a gente aqui? Estou aqui secando as lágrimas também. Eu queria aproveitar esse espaço para dar um relato e fazer um convite também, não necessariamente uma pergunta, porque eu passei por uma situação segunda-feira em São Paulo que mudou completamente a minha vida. Eu vou muito para lá, shows, trabalhos e tudo mais. E dessa última vez eu fui na segunda-feira agora, eu estou comentando porque estou fresquinho ainda na mente. Eu precisei passar por uma ponte, essa que começou no meio de uma pracinha, e essa ponte leva até um shopping. E eu iria trabalhar lá nesse shopping coworking. Passando lá, eu vi que tinham 2 casais debaixo dessa ponte, né, debaixo dessa passarela. E ali a gente começou a conversar, assim, nem sei como começou o assunto, mas eram 2 casais, acho que eles elogiaram alguma coisa minha, eu elogiei alguma plantinha deles, e ali foi, os 2 no sofazinho, você vê que era onde eles moravam. E eu sentei no lugar, me senti à vontade, conversei com os 2, a gente trocou bastante informação assim sobre a vida, sobre as nossas vivências, e eles me contaram hoje o que se considerariam nômades. Se eles fossem da nossa juventude, seriam aqueles mochileiros, aquelas pessoas que não aguentam ficar em casa. Então, os 2 são de lugares distintos, esse casal. Todos os 2 eram andarilhos, não aguentavam ficar em casa, mas não eram drogados, nem nada necessariamente. Ele sofreu um acidente, ele deu gota no joelho, ela sofreu um acidente, deu problema no braço, ou seja, eles não podem mais se locomover e andar como antes. E eles se encontraram. E ali os 2 se apaixonaram e encontraram o seu lar debaixo dessa ponte. E era 9 horas da manhã, e eles a gente conversando, eles me ofereceram um corotezinho. Ele, minha filha, você bebe um pilequinho, né? Porque eu falei que eu sou de Minas. Então você bebe, né? Eu falei, olha, já bebi. Aí eu falei, mas olha, na minha família é hereditário o vício do álcool. Aí eu falei, então eu não vou aceitar, porque eu sei que se eu beber, né? E ele foi e me falou, minha filha, na minha família também. Na minha família, meu pai, meu avô, e ela é na minha também. Então, assim, eles sabem da condição. Se fosse um tempo atrás, eu iria falar, não bebe, não vai vir, você é um viciado, você é alcoólatra.
Mas eu lembrei de todas as vezes que eu passei a madrugada em São Paulo. Eu não sei se alguém aqui já andou na rua de São Paulo de madrugada. Não é frio, é gelado. É concreto e aço. Aquele calor durante o dia condensa de madrugada e dá até uma garoazinha. É gelado, e é um gelado que dói. Nesse momento eu me coloquei no lugar deles e falei, pensei, se eu estivesse no lugar deles eu ia tomar esse corotinho de madrugada para me esquentar. Porque o que ia me esquentar? E eu perguntei o que esquentava eles. Aí eles me mostraram essa fogueirinha aqui de fora, que a gente de vez em quando acende, e o corotezinho por dentro. E ali naquele momento eu não julguei mais. Porque a gente vendo de fora, nós olhamos... Na primeira hipótese, nós nem olhamos. Essas pessoas são tão invisíveis, a gente nem olha para o lado. E aí, enfim, eu saí de lá, eles todos felizes por eu ter conversado, e eu toda feliz por eu ter sido acolhida por pessoas à margem da sociedade e que me acolheram e conversaram comigo tão bem. E que, assim, pessoas que já disseram que me amam, pessoas letradas, pessoas doutoradas, não me trataram nem um terço, igual eles me trataram e me acolheram na cidade. Então, eu só queria dar esse relato e queria fazer esse convite para a gente olhar ao nosso redor, para a gente olhar com outros olhos. É claro que cada um é cada um, mas tem alguns que só querem que você passe e dá um bom dia, aquilo lá já vai ser um acalento nesse momento. Então, isso que eu passei, eu quero trazer para todos nós, pelo menos olharmos para essas pessoas que estão nas ruas. Não precisa sentar igual eu sentei, porque eu falei para as minhas amizades, falei para a minha família, contei esse relato até na minha comunidade religiosa, e todos, você é louca, você é de São Paulo, a gente não quer te achar, você é doida e tudo mais. Mas não, gente, vamos... É só um convite que eu peço, começa só a olhar para o lado, se sentir confortável, dá um bom dia, se sentir bem, dá só um sorriso, ou apenas olhe, porque foi uma troca. Eu ganhei muito com essa experiência e eu chamo e convido a todos para ter esse olhar com as pessoas que estão na rua. É isso. Só ver se quiser. Vocês querem falar alguma coisa ou já posso para outra pergunta? Não? Outra pergunta. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta e uma opinião da mesa. A gente atualmente está vivendo uma crise assim de que todo sinaleiro que você para, chega uma pessoa para te pedir alguma coisa. Muitas vezes você identifica na hora que é um morador de rua, que é um usuário de droga, que ele está sob efeito do crack. Você identifica isso naquele momento. Só que a gente tem a tendência em ajudar. Tem momentos que eu penso que, será que eu vou ajudar esse usuário de crack? Eu já pensei igual, ela acabou de fazer o relato dela. Ele está usando o crack que é para sair daquela condição de morador de rua. Ou ele está usando aquela droga para fugir dos problemas. Então, eu vou estar ajudando ele, em teoria. Ou, se eu não der, ele vai ficar sem a droga. Aí vem a minha pergunta técnica. Esses moradores de rua que usam crack, que usam drogas, se eles ficarem sem a droga, eles vão tentar o suicídio pela falta da droga? Se sim, a gente não tem política pública para isso. A gente está num país que condição financeira tem, mas condição política não tem. Então, essa população que existe condição financeira não é o país pobre. Se os políticos quiserem tirar todos da rua, consegue. Um outro exemplo que eu dou é a Cracolândia. Até eu queria uma opinião da mesa também sobre uma solução prática para a Cracolândia. Não sei se alguém já
foi na Cracolândia, já viu, tem ideia de como que é isso. Mas, basicamente, a pergunta técnica para a mesa é se esse usuário de droga, morador de rua, se ele ficar sem a droga dele, ele vai entrar em abstinência, ele vai suicidar pela falta da droga ou ele vai suicidar porque aí ele está encarando uma realidade da rua. Porque quando ele está sob efeito da droga, ele não está encarando a realidade da rua. E se esse morador chega no meu sinaleiro e me pede dinheiro e eu dou para ele, eu sei que ele vai comprar droga, mas eu sei que ele vai sair da realidade da rua. Tá vendo meio contrassenso isso? Eu não sei se eu estou ajudando ele ou não. São opiniões, eu sei que tem opiniões diversas. Não, você não está ajudando, que você está dando mais dinheiro para ele tomar droga. É o mesmo problema da pinga aquecer no inverno. Se você vai dar dinheiro, você sabe que ele vai comprar uma pinga. Mas se você não der dinheiro e ele não vai comprar pinga, ele vai passar frio. Então, assim, eu queria uma opinião da mesa e essa pergunta técnica também, se algum de vocês puderem avaliar isso. E por fim, é uma pergunta extremamente difícil, é uma solução para a Cracolândia. O que vocês pensam a respeito? Oi. Eu acho que esse problema ele é tão complexo, né? Então é difícil a gente responder dessa maneira. Eu, quando alguém na rua me pede algum dinheiro, se eu tenho, eu ofereço, eu entrego. Eu entendo que a gente fica com esses dilemas e tudo. Mas se a gente for analisar só a questão da droga, né, só aquele sintoma ali que é o usuário, eu acho que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se a gente não passar a pensar no que gera, né, essas hordas imensas de pessoas como na Cracolândia, o que leva, né, esse número imenso de pessoas a fazer aquilo, porque aquilo ali não é o problema em si, aquilo é a consequência. Desigualdade social, exclusão, a maioria daquelas pessoas de pessoas pretas, pessoas negras, né? E aí a gente não tem como fazer um link com toda a questão histórica. Então, nessa hora, se você tem o dinheiro, eu não vou fazer juízo de valor, não vou usar questões morais para avaliar. Eu falo, olha, toma aqui o dinheiro. Eu acho que a gente vai começar a lidar com essa situação de uma forma mais verdadeira quando a gente começar a trabalhar para uma sociedade mais justa, mais igualitária. A gente não vai acabar nunca com o problema das drogas. A humanidade sempre usou drogas. Porém, a gente pode diminuir os efeitos deletérios, né, do uso da droga. Então a gente tem que trabalhar, e uma das formas que a gente pode trabalhar para lidar com isso é a diminuição do impacto do racismo, né, e todos os seus desdobramentos. Mas lá em relação à Cracolândia, quando você fala, eu analiso, aquilo ali é o problema, na verdade não é o problema, aquilo ali é consequência de um problema muito maior. Se a gente pensar assim, talvez a gente tenha a possibilidade de mitigar um pouco esses efeitos tão deletérios. Não sei se eu respondi, eu acho que essa questão não tem uma resposta fácil, é um problema extremamente complexo, né? As pessoas veem isso de diversas formas, mas eu não vejo, Marley, não vejo aquilo como o problema em si. Eu vejo aquilo como, imagina o teto aqui, né? Você está vazando água e a gente passa apenas a colocar baldes aqui para parar a água, né? A água pingando pode ser entendida como o problema, mas o problema é o buraco que está no teto. Então, daqui a pouco, se eu for analisar, vamos só matar os entre aspas, drogados, vamos acabar com as drogas, é o balde que eu vou colocando na sala. Daqui a pouco eu estou tropeçando e caindo nessa sala de tanto balde que eu coloquei, mas o teto está infiltrando e quando eu assustar ele cai na minha cabeça. Então a questão é subir lá, é mais trabalhoso, é arrumar esse buraco para evitar que caia essa goteira. Tá? Eu acho que vejo dessa maneira. Se alguém quiser na mesa acrescentar alguma coisa em relação a isso, fique à vontade.
Oi. Eu acho que, como o Marley trouxe, é muito complicado a gente tentar responder essa questão, porque é uma linha muito tênue, né? Quando eu penso, eu estou financiando o uso da substância para esse sujeito, eu estou financiando o crime através do dinheiro, mas se ele não usar, pode ser que ele vai pensar em tirar a própria vida, vai pensar em suicídio. Será que esse sujeito já não está ali, né? Como eu falei anteriormente, nessa morte subjetiva? Esse uso acentuado já não é uma forma de suicídio? Porque não é só uma saída, né? O uso da droga não é só uma saída de álcool. Eu acho que o colega trouxe e exemplificou, né? Trouxe uma metáfora, mas eu acho que é mais além, né? A gente vive numa sociedade que é extremamente sanitarista. Então, o desejo é limpar, tirar todo mundo da rua e ter uma cidade limpa, ser morador de rua, né? Uma cidade branca. Eu acho que é essa visão, né, que a gente tem, infelizmente, da sociedade. E vai muito além de eu dar R$1 ou R$2 no sinaleiro. Eu acho que é a ponta do iceberg. Tem mais perguntas. Tem mais perguntas? Falando um pouco dessa questão da população de rua, só para acrescentar, né, que essa goteira que o Marley colocou, ela perpassa aos moradores de rua, a população negra, e aí a gente pode estender isso à população LGBTQIA+, porque também são marginalizados, aos imigrantes que vieram para cá, por exemplo, como os venezuelanos, bolivianos, haitianos, né? Então, eu acho que essas pessoas e essa margem, como eu estava falando, agora eu estou mais recomposto aqui da minha emoção de ver o terapeuta da rua falando lá no vídeo que o Carlos colocou, essas pessoas elas expõem a sociedade racista, preconceituosa, misógina que a gente vive. Talvez o começo disso a gente primeiro expor, e aí causa uma certa insatisfação, um certo incômodo, sobretudo para quem está ouvindo. Eu acredito que deve ter muita gente na cadeira assim, cara, que hora que o Wagner vem aqui, o pastor Enéas, esse assunto está pesado demais, né? Porque é pesado mesmo falar dessas coisas. É pesado porque toca naquilo que a gente quer esconder na gente, na nossa sombra, né? Então, mas só resolve se a gente encarar essas questões. E por isso que eu estou tão feliz de estar aqui nessa mesa, né? Parece que é uma atitude pequenininha, né? Uma cabecinha de alfinete. Mas imagina se em todo o espaço que a gente se encontrar, a gente puder dar visibilidade para essas coisas. Pelo menos poder falar sobre isso. Pelo menos mostrar que existe isso e que não dá para ir para o shopping, como o Marley colocou, viver lá no meio dos nórdicos, né? Você usou essa metáfora, né? Porque esse é um jeito da gente... escondendo, a gente não precisa pensar nisso, né? Escondendo, a gente pode viver uma outra realidade, né? Mais próximo daquilo que a gente entende como belo, saudável, né? Agora, em relação à questão de dar ou não o dinheiro, o recurso que a pessoa está pedindo, eu penso que quando eu dou o dinheiro, eu estou ofertando para aquela pessoa, primeiro, dignidade, segundo, oportunidade de escolha, que é o que essas pessoas não têm. Essas pessoas não têm escolha. Então, quando eu dou o dinheiro, eu estou dando para ela a chance da escolha a partir de agora. Então, ela pode comer ou ela pode se aliviar com a droga. E aí, quem sou eu para dizer o que é melhor para ela? Eu não vivo na pele dela, eu não tenho... Mas, então, quando eu dou dinheiro, eu vejo assim... Ou quando eu dou qualquer outro tipo de recurso, eu estou dando para ela a chance da escolha que até então a sociedade não deu para ela mais, ou tirou dela de alguma forma. E, portanto, tirou a liberdade, a dignidade, a capacidade até mesmo dela ser um ser humano, né? Então, eu dou. Tem uma pergunta lá atrás, tá? Mas aí a gente já te passa.
Mais uma vez, eu falei bom dia mais cedo, agora boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Ziriel Cardoso. Agora eu não vou falar minha profissão, mas já que falaram em imigrantes e falaram também nos efeitos, causas, aí eu gostaria de falar duas coisas. A primeira, a questão causa e efeito. A segunda, a questão imigração. Infelizmente ou felizmente, bom, eu não vou fazer, antes de mais nada, eu não vou fazer aqui uma palestra, porque primeiro não fui nem convidado e nem uma pergunta, apenas um relato. Apenas um relato. Falando em imigrantes, eu sei, todos sabem, como os negros imigraram para o Brasil. Eu morei num estado que hoje tem uma praia de uma cidade chamada Tegipió, que, se eu falar o nome da praia agora, a maioria vai saber, Porto de Galinhas. Para quem sabe da história de Porto de Galinhas, era uma senha. Era uma senha para a chegada dos negros que estavam vindo da África. Eles falavam, tem galinha no porto. Já sabia que tinha um barco, aliás, barcos do navio negreiro, porque eles ficavam mais distantes da costa, e esses barcos, então, traziam os negros para Pernambuco. Imigrantes forçados, que vieram lá da África e vieram para o Brasil. Eu vou falar agora causas e efeitos, junto com imigração. Existe uma coisa muito forte na Terra, e que aqui não é diferente, que chama-se exploração daqueles que não têm condição nem de abrir a boca. E sabem por quê? Por uma questão, na minha opinião, por uma questão única: falta conhecimento do povo. Conhecimento. Já falando a minha religião que eu professo, Kardec disse: primeira coisa, amai-vos. Segunda coisa, instruí-vos. Eu gosto muito dessa palavra instruí-vos. Eu agora vou dizer, já sabem, eu sou imigrante de Pernambuco para Minas. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, em 79, vim atrás de uma mineira, que hoje é minha esposa. Vim, passei, voltei, continuei trabalhando. No ano seguinte, tentei. Eu era um engenheiro civil, sanitarista, notas maravilhosas, indicado para fazer mestrado em Belo Horizonte. Estava com tudo no jeito. Fui procurar emprego em Belo Horizonte. Várias empresas de engenharia, currículo maravilhoso. Eu chegava lá, começava a falar, a secretária nem me levava para o dono, nem pensar da empresa. Eu saía de lá, só escutava aquele barulho do meu currículo. Toque. Já sabia que tinha caído na lata de lixo ou naquele lixeiro plástico. Já sabia até o barulho. O que é que eu consegui lá? Por ter uma fala nordestina? Nada. Eu me intimidei? Não. Não me intimidei. Sou nordestino, nasci lá, graças a Deus. Mas uma coisa que eu sempre gostei, estudar. E eu não admito que ninguém fale que não se pode estudar. Ou melhor, que não se pode ler no nosso país. Agora, a questão do estudo, sim, tem uma questão política muito forte, que engloba também os negros, mas que engloba também outros imigrantes.
Se eu for contar a história aqui de imigrantes, tem tantos outros que tiveram que lutar para poder fazer alguma coisa aqui. Entre eles, italianos, japoneses e outros mais. Que no início foram quase que escravizados lá em São Paulo. Mas o conhecimento é a primeira coisa. E a segunda coisa é nós procurarmos eleger bons políticos. Aí eu vou para um desafio. No nosso país, meio a meio, homens e mulheres. 50% homens, 50% mulheres. No nosso país, um pouco mais de 50%, 55%, 56% são negros. Aí vamos para a Câmara. Qualquer Câmara, municipal, estadual, federal, Senado, qual o percentual de mulheres? Qual o percentual de negros? E negros mulheres? De quem é a culpa? É difícil responder. É difícil responder de quem é a culpa. É difícil responder. Mas ora essa. Por que negros não votam em negros? Para que se iguale lá nas câmaras do nosso país. Por que mulher não vota em mulheres? Para se igualar o número de mulheres também no nosso país. Então, eu acredito que depende de quem. Nesse país que eu acredito que ainda seja democrático. Eu não sou político, mas eu gosto de uma fala. No país que se permite juízes fazer lei a favor do porte de drogas. E ficamos calados com medo? Ficamos calados com medo? Muitas vezes é o medo que nos impede de fazer as coisas. Eu não tive medo de vir para Minas Gerais e trabalhar aqui. Eu não tive medo de tornar a cidade de Tuiutaba. Junto com meus colegas, eu não fiz nada sozinho. Eu fiz com um grupo, com pessoas, com a associação de pessoas, juntos. Senhor. Colocamos 100% de água na cidade de Tuiutaba, 100% de esgoto e tratado. E eu sei o que é trabalhar na periferia, porque eu trabalhava na periferia. Senhor, me desculpe, eu vou encerrar. Por favor. Muito obrigado. Obrigado. Só deixa eu encerrar. Eu sei o que falta no nosso país é o povo querer. Mas querer e fazer. Não adianta só querer, não. Para mim, a minha cor não é branca, não é negra, não é amarela, não é vermelha, não é nada. Eu sou um ser humano e brasileiro. O restante não me interessa. Agora, tem uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de ler e estudar. E as bibliotecas aí, eu não tinha dinheiro, mas eu ia nas bibliotecas da faculdade para Vamos para a próxima pergunta, pessoal, por favor, para a gente voltar para o tema. Só para tentar colaborar com a nossa amiga que fez a primeira pergunta e com o que você falou, da questão de dar o dinheiro. Eu tive uma aula uma vez com um colega médico de vocês e eu perguntei para ele, Dr. Nelson Teixeira, muitos conhecem. Eu estava assim, cheguei para ele e perguntei, a gente pode dar dinheiro, não pode dar dinheiro? Meu marido fala, não dá dinheiro que vai comprar droga. O outro fala, dá porque está com fome. Ele falou para mim assim, qual que é a sua intenção? É de matar a fome, não é de dar para comprar droga. Então é isso que vale. Então dá. Né? Então, assim, o que o nosso coração diz naquele momento? Acho que vale a pena seguir. Pode falar. Colega Carlos. Só uma colaboração, Carlos. Eu, como professora há 25 anos do curso de Serviço Social, e nós sabemos que o curso de Serviço Social, ele vem de um processo caritativo, de um processo não promocional, e ele passa pelo processo histórico, até que ele consegue ter aí seu código de ética, reconceituação, e transformar esse trabalho em promoção.
Só que como você, nós também temos uma comunidade terapêutica e eu atendo também moradores de rua e convivência de rua. E falo aqui com as minhas estagiárias. Como que eu vou falar de direito e de políticas públicas com aquela barriga roncando? Então, o que eu tenho passado também isso com você, e a profissão às vezes me aponta, mas eu tento dizer que usamos isso como meio para que possamos chegar como promoção. Só uma colaboração e me igualar ao seu sentimento, que eu tenho sentido isso há 33 anos, eu faço esse trabalho. Tá? Muito obrigada. Eu quero agradecer ao Marley e ao Carlos, muito obrigado mesmo pelos depoimentos, pela coragem de vir aqui falar. Quero agradecer a Ivana por ter proporcionado essa mesa. E agradecer ao pessoal. Vou passar para a Pri. Pri, você quer falar já? Tá. Obrigado, Antes pessoal. do vídeo, eu queria falar um negócio que foi dito aqui sobre racismo, né? Os nossos irmãos. Primeiro, eu queria agradecer a minha esposa, Priscila, que é ela que evocou essa oportunidade, esse painel, e a gente percebe o quanto é importante. Mas eu senti uma vontade muito grande de dizer uma coisa assim, para todo mundo que tem a pele branca, pessoa branca, não é sobre você. O racismo é uma construção, né? A palavra racismo é uma construção social de um grupo de pessoas que queriam um poder. Por isso que, assim, racismo e preconceito é parecido, mas não é a mesma coisa. Então, é muito importante ter isso em mente. Quando o painel é sobre racismo, é muito importante ficar nessa dimensão. Por isso que é tão difícil de falar e incomoda. Né, foi dito e a gente foi para vários outros locais. E nos outros momentos, isso não aconteceu. Então, quando for esse momento, é significativo que a gente fique, dê essa voz, escuta, entenda, compreenda, para que isso possa internalizar. Senão a gente nunca vai conseguir sair nem da introdução do assunto. É sobre isso mesmo. Obrigado, viu? Perfeito.